Será que já estamos ao vivo? Deixa eu ver aqui, amor. Mandaram um convite para mim. Tá ao vivo. Vamos esperar um pouquinho, né? A gente, daqui a pouco, 4 minutos, estamos começando. Esse calor em São Paulo. A Ju já apareceu aqui. Tudo bem, Ju? Boa noite. Aparecido. Ah, obrigado. Essa música é muito bonita mesmo, né? Da nossa grande mãe Maria, né? Essa grande mãe Maria. Na verdade, a gente, mesmo sendo espírita, a gente. Sei que aquele livro Memórias de um Suicida, eu acabei ficando muito feliz porque tem muito essa coisa da Mãe Maria, que cuida das pessoas sofredoras. Então, muito legal, muito bacana. É um ser de muita luz, né? Representação de todas as mães do mundo, né? Não só do mundo, eu acho que de outros lugares também. É muito bom. É, esperar um pouco algumas pessoas chegarem, a gente está iniciando aí a nossa conversa, né? Mais uma noite aí, uma noite abençoada de segunda-feira. Esperar mais uns 2 minutinhos para a gente estar dando início aí.
Meus amigos, eu acho que já é 20 horas e 1 minuto. Vamos iniciar aí a nossa conversa. Gostaria de dizer, né, que é um prazer aí estar participando mais uma vez aí de um encontro com todos vocês aí. Eu que já estou nessa casa há longos anos aí, essa casa abençoada, né, que muitos nos ajudou e continua nos ajudando. Agora com um escopo diferente, né, que por causa da pandemia a gente está fazendo bastante coisa online, né, mas o trabalho não para, né, e Deus está sempre nos auxiliando, Jesus também está sempre nos auxiliando, e Nossa Mãe Maria e todos os nossos espíritos, amigos, estão sempre nos auxiliando. E todos os amigos encarnados, né, que são famílias, na verdade, nossos grandes irmãos. Bem, gostaria de iniciar a nossa conversa com uma prece, né? Porque para iniciar qualquer coisa que tenha Jesus na frente, temos que respeitá-lo e agradecer por estarmos aqui. Mestre, nosso grande amigo e amado irmão, possamos ter uma noite tranquila, um encontro agradável, que possamos passar um momento de muita fé e que essa mensagem que nós estamos levando até os nossos amigos e talvez outras pessoas possam encontrar os corações de todos. Dizendo claro que somos instrumentos, né? Somos instrumentos da divindade, né? Do nosso grande Mestre Jesus. O tema que eu vou falar hoje é justamente Conhece a Ti Mesmo, que é um tema bem complicado, né? Porque conhecer a gente mesmo, a gente tem uma facilidade de conhecer as outras pessoas, né? De analisar as outras pessoas. Né? Conhece a Ti Mesmo, essa frase, ela começou, né, com Sócrates, e Sócrates adotou ela, né, quando visitou lá o templo de Delfos, né, e ele trouxe essa frase com ele, mas Sócrates, na verdade, os grandes filósofos falam que Sócrates não queria falar essa frase no conceito de introspecção, né, de era se conhecer, né, entrar em si mesmo para conhecer a ti mesmo. Sócrates, na verdade, ele analisava as outras pessoas, né? Os conceitos deles eram diferentes. Chegamos a Santo Agostinho, né? Que também é um grande nome aí da Igreja. E Santo Agostinho também falava essa palavra, essa frase, né? Conhece a ti mesmo. Mas foi com Santo Agostinho desencarnado, né? Essa figura tão importante, né, para todos nós, tanto para a Igreja Católica como para nós espíritas, que é um grande nome, é uma grande pessoa, um grande espírito, e foi quando Kardec questionou o espírito da verdade, né, como a gente fazia para chegar, né, na 919, né, qual o meio prático mais eficaz para a gente conseguir nos conhecer, né? E o Espírito da Verdade falou, né, que um sábio disse que conhece a ti mesmo. E Kardec foi além, perguntou como a gente conhece a ti mesmo, né? Como a gente conhece a nós mesmos, né? O que a gente faz para isso? E os espíritos falaram que Santo Agostinho, quando em vida, antes de dormir, né, antes de repousar no seu corpo, ele questionava se tinha feito algo para alguma pessoa, né, se tinha feito
alguma coisa errada, se tinha magoado alguém, se tinha ofendido alguém. E ele falava que passava, fazia essa análise do dia dele. E dava certo. Ele disse que conseguiu crescer muito através dessa introspecção, de estudar a si mesmo, né? Bem, o Santo Agostinho falou isso, e nós, muitas vezes, na maioria das culturas, das religiões, fazem isso uma vez no ano, né? A gente vai, é, quando se inicia o ano, a gente acaba se arrependendo de todas as coisas que a gente fez, né? De é, todas as coisas erradas que a gente fez e fazem várias, né, fazemos várias promessas, né, que vamos fazer de forma correta, vamos iniciar aquele estudo que nós não ficamos anos aí sem iniciar, aquele curso que a gente ficou anos também sem fazer, aquele regime, em resumo, né, todas as coisas que a gente promete num único dia e a gente sabe que não dá certo. Respeito quem tem aí a sua cultura, né, de estar pulando ondinhas, acendendo vela e fazendo qualquer outro tipo de coisa, porque nós espíritas a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas a gente sabe que não adianta, né? Na verdade, você tem 365 dias no ano para você, num único dia, você prometer que vai estar mudando tudo e deixar o barco sem leme, né? Deixar o carro sem freio. Isso é muito ruim, né? Nós, desde os primórdios lá, né, quando a gente foi criado por Deus, como princípio espiritual que a gente acordou no homem, a gente está sempre buscando este algo a mais. E a gente buscava esse algo a mais nas coisas materiais. A gente buscava na pedra, na caverna, nos deuses, no sol, né? Na, a gente fazia, né, os deuses e coisas exteriores. E a gente buscando, e até chegar em Moisés. E Moisés, um grande homem, um homem criado por uma cultura, né, dos egípcios, muito organizada, um homem forte, precisava ser assim, foi e soube, né, da sua condição e, e guiou esse povo, o povo judeu, né, que era um povo que estava vivendo ali na cultura desorganizado, um povo que estava desorganizado, um povo que estava extremamente perdido. E Moisés levou esse povo para a terra prometida e também para apresentar a eles o Deus que a gente hoje conhece, né? Que é o monoteísmo. E das leis que surgiram, os 10 mandamentos, surgiu as leis e também surgiu as leis sociais. E Moisés, ele mostrou para o povo dele que as leis de Deus, elas são o princípio das nossas vidas, elas não mudam, são imutáveis. E a gente chegou a Jesus e Jesus falou a mesma coisa, né? Não vim mudar, vim esclarecer vocês. E falou mais, né? Amai os vossos inimigos. Quando Jesus falou isso, na verdade ele foi muito mal interpretado, porque para aquele povo da época era muito difícil você fazer esse tipo de coisa, porque eles não aceitavam, né? Eles, na verdade, eles diziam: amai os vossos amigos e destruí os vossos inimigos, né? Que é o Senhor dos Exércitos. E Jesus falou que nós tínhamos que amar os nossos inimigos. Nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus falou isso, ele já deu aí um início do que realmente deveríamos fazer.
e nos prometeu o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. E hoje nós sabemos, nós que somos espíritas e que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que está na hora de acordar, está no momento de acordar. Não quer dizer que as coisas exteriores, que as coisas do mundo é ruim. O dinheiro, né, a casa, carro, móveis, nada disso é ruim. Roupas, né, e qualquer outro tipo de coisa. São coisas necessárias para a gente. Mas isso não pode ter um valor maior do que a nossa moral, do que trabalhar a nossa moral. E Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Quando ele falou podeis fazer o que eu fiz e muito mais, até os espíritas, né, nós, eu mesmo, quando conheci o espiritismo que eu estava estudando, falei, nossa, isso é um absurdo. Como é que Jesus falou podeis fazer o que eu fiz e muito mais? Na verdade, ele queria dizer que todos nós temos um Cristo dentro de nós. Nós temos uma luz divina, né? Cristo vivo, luz divina. Né? Jesus, homem, Cristo, individualidade, né? Crística. É um ser que trabalhou o seu Cristo ao ápice e veio o Espírito totalmente puro e veio para nos ensinar. E ele queria dizer o seguinte: vai demorar um pouco, né, bastante, mas vocês foram criados por Deus, que é todo amor, toda bondade. E se você foi criado por algo que é todo amor, toda bondade, o seu final, que não existe final, porque somos imortais, é bom. Então você vai passar por várias coisas, por várias dificuldades, desde o acordar no homem, e você vai conseguir chegar a essa condição crística de espírito puro. Pensando nisso, a gente muitas vezes se acomoda na questão aí do melhoramento, né? A gente tem medo, na verdade. Todos nós temos medo de mexer com este Cristo, com este ser interior. Por quê? Porque quando a gente começa a mexer, a gente tem que pegar o nosso orgulho e colocar de lado. Porque o orgulho que nos impede de crescer como espírito, né? Porque Chico Xavier dizia sempre: você não me magoa porque eu não me sinto magoado, você não me entristece porque eu não me sinto triste. Então ele queria dizer que ele estava numa condição, já tinha trabalhado tanto a moral dele, né, e o amor, que ninguém conseguia o entristecer na maior parte das vezes. E se o Chico Xavier tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro, né, e qualquer outro tipo, outro personagem que tenha vindo aqui no nosso mundo e tenha trabalhado para a caridade, para a bondade, esses seres, na verdade, eram felizes. Felizes por quê? Porque eles estavam já numa condição de trabalhando já esse Cristo interior. Então, quando Santo Agostinho falou, conhece a ti mesmo, ele justamente quis dizer que nós temos que fazer com que este Cristo acorde e comece a nos trazer essa alegria tão desejada, né? Muitas vezes a gente fica, a gente vai para o centro espírita, a gente lê um livro espírita e a gente, né, que é a nossa filosofia, e a gente volta para casa, irradiante, né? E a gente feliz, dizendo, nossa, eu vou melhorar, eu vou mudar. Mas na primeira decepção, aquilo apaga. Mas para que apagar? Muitas vezes as pessoas felizes, elas são colocadas como ridículas. Nossa, que pessoa boba, né? Tá sorrindo, tá cantando. Mas na verdade, quando a gente começa a sentir esse equilíbrio, esta grandeza espiritual, a gente não se importa com o que o outro fala. A gente se importa com o outro, mas não se importa com o que o outro fala.
Por quê? Porque a gente está numa condição que o exterior não nos ofende, não nos magoa, não nos machuca. As mães e as mulheres, que me perdoem. Os maridos também e os filhos. Mas tem uma história que uma mulher estava numa palestra, né, não sei de que religião, e estava com o marido, muito feliz, de mãos dadas e tudo mais. E o palestrante veio e perguntou a ela: mulher, o seu marido te faz feliz? E o marido ficou todo feliz. Nossa, ela vai falar que sim, porque eu sou um bom marido, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou um bom pai, eu estou sempre em casa, junto com a minha família e tudo mais. E ela simplesmente olhou para a cara da palestrante, olhou para a cara do marido e falou: não. O marido ficou branco. Era moreno e ficou branco. E ela não. E o palestrante: como não? E ela falou: não. Meu marido não me faz feliz. Os meus filhos não me fazem feliz. A minha religião não me faz feliz. O meu carro não me faz feliz. A minha casa nem a minha faculdade me fazem feliz. Eu sou feliz. Porque se eu depender das coisas exteriores de pessoas para me sentir feliz, em algum momento eu vou me decepcionar. Isso é verídico, né? Todos nós, mesmo sendo pessoas equilibradas e tudo mais, a gente tende a ofender as pessoas, às vezes as pessoas que a gente mais ama. E esta mulher, na verdade, ela respondeu com uma grandeza de pensamento, porque ela, na verdade, era feliz com o marido, mas se o marido, de repente, largasse ela, ela ia viver a vida dela. Obviamente que quando você está acostumado com uma pessoa, você vai chorar, você vai ficar magoado, você vai ficar triste, isso faz parte da humanidade. Mas a gente, quando a gente é feliz, a gente se acostuma, a gente quer que aquele ser que nos deixou continue sendo feliz, continue a vida dele. Esse é o amor. Então, conhece a ti mesmo é uma coisa de extrema grandeza. É uma frase que realmente é muito importante em nossas vidas. Porque quando a gente encara isso de uma forma responsável, eu digo responsável no conceito divino, esta frase nos faz justamente trabalhar esse Cristo que há em nós. Foi o mesmo Cristo que Paulo trabalhou nele. Porque quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a qual nossa casa, né, o nome da nossa casa, ele também era um cara que seguia a Deus, então fazia aquilo que estava nas leis de Moisés, nas leis mosaicas, né, que era justamente perseguir aqueles que eram contra a sua religião. Quando ele viu que estava equivocado, ele simplesmente aceitou a condição que Jesus colocou para ele. Ele não olhou para trás. O problema da gente é que a gente olha muito para trás. A gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam, a gente se preocupa muito com o que mesmo as nossas famílias, nossos maridos, mulheres, filhos, pensam. Não é que a gente não está nem aí com o que as pessoas pensam. Pode ser alguma, na verdade. Todo crescimento moral, espiritual, ele faz com que a gente cresça, evolua, melhore. Então a gente está sim preocupado com as pessoas. A gente começa a amar mais as pessoas. Mas, acima de tudo, a gente ama a nós, sem o conceito do egoísmo, mas amar a nós naquela de nos cuidar, de nos respeitar, de nos respeitar o nosso tempo, respeitar aquilo que queremos, né? Muitas vezes o filho vem querendo ser mecânico e o pai quer que ele seja advogado. E ele, para não magoar o pai, ele se torna infeliz. O filho quer ser músico, mas o pai quer que ser, a mãe quer que ele seja engenheiro. Ele larga tudo para ser engenheiro.
e depois vira um engenheiro infeliz. Ou tem aqueles que são pessoas que respeitam os pais e que são mais jovens, né? Que são decididos, eles vão lá e fazem a faculdade, pegam o diploma, entrega para o pai e para a mãe e fala: vocês queriam, ficam, é de vocês, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir a minha felicidade. Então, conhece a ti mesmo é uma frase de tão grande, que Jesus, quando falou, vós sois deuses, ele na verdade queria dizer: você tem uma força dentro de você que você não imagina. Nós somos senhores do universo porque somos filhos do Pai, somos irmãos do Cristo. Então somos senhores do universo. Temos uma grandeza que nós mesmos não conhecemos, né? Todas as coisas que as pessoas fazem no conceito fictício, que são os filmes, que são os heróis, na verdade, internamente, quem produz faz um pouco daquilo que somos. Os grandes heróis, os grandes super-humanos, não vou dizer super-homem, porque o espírito não tem sexo, então somos homens, somos mulheres. Grandes. Então, deveremos realmente começar a pensar nessa frase, conhece a ti mesmo, como uma coisa de sem medo, sabe? Sem medo de se magoar, sem medo, muitas vezes, de magoar aqueles. Durante anos, você fica aí entristecido, ofendido, porque você não consegue fazer as coisas, vivendo uma vida que não é sua. Mas está errado. Porque quando você não é feliz, quem está do seu lado também não é feliz. Vamos ser felizes juntos. Vamos ter essa grandeza espiritual. Vamos conhecer a nós mesmos. Vamos seguir a esse grande mestre. Muitas vezes, na própria família, eu passei por algumas situações e ouvi algumas coisas, né, sobre o outro. Amai os vossos inimigos, respeitai o próximo, né, como a ti mesmo, aquele que comete o erro. E eu vi de boca de pessoas que se diziam cristãos: não, tem que matar, tem que fazer isso, fazer aquilo, sem que nem com ele estava mexendo. Porque quando mexe com a nossa família, é um pouco mais difícil, porque a gente está envolvido. E eu cheguei a comentar, falei: ô fulano, não é bem assim, a gente tem que perdoar. Aí a pessoa me deu uma resposta como se para aquilo não deveria ter perdão. Eu falei: não é que isso que Cristo quis dizer. Jesus quis dizer que temos que perdoar a todos os nossos inimigos. Porque perdoar os nossos amigos é muito fácil. Perdoar os nossos inimigos é muito mais difícil. Então, quando a gente faz esse conhece a ti mesmo, como os grandes mestres que aqui vieram, né? Os grandes avatares que aqui vieram, os grandes espíritos que aqui vieram, sem denominar religião, sem especificar religião, porque todos os povos tiveram grandes homens, grandes mulheres aqui conosco. Esses seres, eles moravam muitas vezes em lugares simples, ou muitas vezes em lugares ricos, mas eram assim que eles portavam, vestiam-se bem, ou vestiam-se de forma mais simples, mas eles estavam com Jesus. É porque cada um tinha uma missão, cada um tinha uma representação na sociedade. Aquele que trabalhava mais com a humildade, que trabalhava mais com o amor, ele vinha, né, obviamente, uma família mais abastada, e ele tinha que ter uma aceitação social, né, da grande sociedade um pouco melhor. E até para ele conseguir estudar um pouco mais e para ele conseguir colocar as ideias deles para aqueles seres tão difíceis no orgulho aceitassem. Mas alguns que trabalhavam mais a humildade, trabalhavam mais a caridade, vieram de uma forma mais simples, para dizer
justamente que na pobreza, a simplicidade, o amor é o maior tesouro do ser humano. Não importa se ele está num castelo ou se ele está num casebre. Então, quando a gente começa a fazer essa introspecção, né, de estar buscando em nós aquele ser que nós somos, que é o Espírito, nós não só nos ajudamos, mas também damos oportunidade para sermos ajudados. Porque o irmão, o amigo que em muitas vidas está conosco, né, em muitas vidas, ele vai falar o seguinte: que bom, teu irmão acordou. E ele vai ficar muito feliz porque ele vai conseguir nos ajudar. Porque ele vai falar: nossa, ele começou a queimar ou a tirar o orgulho do seu coração, essa grande chaga, né? Essa coisa horrível, né, que tem na humanidade, né, que é o orgulho. Ele vai falar: agora sim, vamos começar a trabalhar. E a partir daí você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, com as dificuldades da vida, ou muitas vezes com a tranquilidade que a vida te deu, porque você trabalhou muito, você conquistou as coisas, mas você vai se sentir bem e vai conseguir ajudar outras pessoas, dando emprego, ajudando na caridade, ajudando na divulgação das filosofias ou da filosofia espírita, nós sendo nós espíritas, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, tudo fica melhor, tudo fica mais bonito, fica mais limpo, mais brilhante. Então, que possamos ter isso como meta em nossa vida. Conhece a ti mesmo e lembrar do nosso grande amigo Santo Agostinho, que nos aconselhou: todo dia, quando você vai dormir, perguntai se você realmente fez tudo o que podia fazer, se você não magoou ninguém. Porque se você magoou alguém, peça desculpa. Se essa pessoa não aceitar a desculpa, você pediu, fez a tua parte. Agradeça a Deus por estar aqui, agradeça a Deus por fazer parte dessa grande família universal, por você estar nesse grande planeta chamado Terra, que é um grande laboratório em que nós usamos para espíritos encarnados melhorarmos as nossas condições materiais e físicas e espirituais, materiais e espirituais. Porque quanto mais a gente melhora como espíritos, também a gente vai melhorando a nossa condição com a matéria. Porque a gente começa a entender melhor aquilo que estamos. E muitas vezes estamos na matéria, mas a gente consegue estar ao mesmo tempo na espiritualidade. Já os espíritos um pouco melhorados, né? São os espíritos felizes. Então, a gente realmente deve buscar sempre essa melhoria. Porque senão vamos continuar vivendo neste mundo em que as pessoas repetem os erros, repetem os erros, repetem os erros e nunca chega em lugar algum. Em que as pessoas muitas vezes buscam não só a parte material, carros, roupas, casas, né? Vários tipos de procedimentos cirúrgicos, vários tipos de comidas, bebidas, e aí vai aumentando a dependência, porque é uma busca incansável pela tal felicidade.
E no final da vida, como dizia, não lembro o nome do médico, mas ele disse que um doente terminal diz ter saudade do café com leite e o pão com manteiga junto com a sua família no raiar do dia. Todo o dinheiro que ele tinha, ele entregaria para alguém só para ter a saúde dele de volta, e esses momentos para ele é tão importante. Nós temos uma dificuldade muito grande, talvez realmente ainda não estamos preparados para isso. E nem eu estou aqui dizendo que nós somos pessoas ruins ou qualquer coisa dessa forma. Não. Na verdade, quando a gente fala desses grandes seres, desses grandes exemplos, por exemplo, Jesus, é que a gente fala que quando você estiver em condição difícil, até numa depressão, pense em Jesus. Pense em Santo Agostinho, Chico Xavier, Madre Teresa, São Francisco. Pense nos exemplos deles. Pense que você é filho de Deus, irmã de Jesus, irmão de Jesus. E que você é um dos donos desse universo. E que sua vida é espiritual e não física. E que você está aqui passando por uma dificuldade, uma situação, esteja você onde estiver. Mesmo que você esteja num bairro mais simples, mais difícil, ou numa condição mais difícil. Tudo que queremos, conseguimos. Acima de tudo, a felicidade. Trabalhar, qualquer um pode trabalhar esse Cristo interior, essa luz divina. Quando você começar a fazer isso, tudo melhorará. Tudo melhorará, porque quando você chegar na espiritualidade e que fizer a programação da sua reencarnação, você vai conseguir, mesmo vindo aqui com dinheiro, trabalhar os talentos que Deus te dará. Porque com dinheiro você dará emprego, condição para a subsistência daquele que é menos favorecido ou que está passando uma condição difícil. Então lembre-se, trabalhar a luz divina ou Cristo interior, acima de tudo, não é só bom para nós, mas é bom para o mundo todo. Se todos nós começarmos a trabalhar isso de uma forma muito séria, você pode ter certeza absoluta, meus amigos, que a vida da gente vai ser muito melhor. Que Deus vai conseguir estar mais próximo de nós, porque Ele está sempre próximo. É nós que muitas vezes o evitamos com o nosso orgulho, com a nossa arrogância. E que o nosso irmão espiritual, que é o nosso grande amigo, que está conosco em várias reencarnações, vai conseguir nos ajudar. Então, agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a todos por essa grande amizade que todos nós temos, né, na Casa Caminho de Damasco, e que Jesus possa nos envolver, e que Deus possa nos envolver, e que tenhamos uma noite tranquila e de paz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência. Que assim seja.